em mais uma tentativa de fazer uma transmissão ao vivo. Estamos em caráter experimental nesse período de quarentena, mas nós queremos juntos com vocês buscar um meio de, no dia do Senhor, cultuar a Ele. Então, para esse momento inicial, nós vamos estar fazendo a leitura de alguns versos do Salmo 95 e do Salmo 96. Salmo 95, do verso 1 ao 3 diz: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graça, vitoriemo-lo com salmo. Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Verso 6 diz: Vinde, adoremo-nos e prostemo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. O verso 1 do Salmo 96 diz: Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvável, temível mais que todos os deuses. Vamos fazer uma oração de louvor ao nosso Deus? Deus, nós queremos te agradecer por essa manhã, porque a nós é dada a oportunidade de louvar ao Senhor, de engrandecer o teu nome. E nós queremos, ó Deus, na manhã de hoje, atender o convite da tua palavra, que é para nos apresentar ao Senhor, a fim de prestar um culto ao Senhor, a fim de louvar o teu nome, a fim de bendizer o Senhor, e a fim, ó Deus, de anunciar as tuas maravilhas entre todos os povos, reconhecendo a tua grandeza, reconhecendo o teu poder, reconhecendo o teu senhorio. Por isso, ó Deus, nesse momento, nessa manhã, de uma forma especial, em que vamos reservar um tempo para prestar um culto ao Senhor, para parar nos nossos lares um pouquinho, para ouvir um pouco da tua palavra, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude a ter a concentração voltada para o Senhor, para que assim, ó Deus, o nosso louvor seja um louvor sincero, mas seja um louvor a Deus em ato de consagração, onde nós vamos parar exclusivamente para ouvir a tua palavra na nossa casa, para ouvir a tua palavra. Talvez alguns que estão dentro do carro, alguns que precisam sair para trabalhar, consigam reservar um tempinho para acessar o Face, para acessar as redes sociais, aonde ali está sendo transmitido o culto, para que assim, ó Deus, possamos cultuar ao Senhor com sinceridade. Esse é o dia do Senhor, e no dia do Senhor nós queremos aproveitar para descansar ainda mais no Senhor, a fim de ouvir as boas novas de salvação. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos juntos entoar o hino de número 14, louvor e exaltação. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda luz, Santo, Santo, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo, deu-nos bênção por Jesus, vinde, vinde, ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz, sim, convosco glória dai, vinde, vinde. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo, exaltemos com fervor, hoje,
tributemos todos nós hino santo de louvor, sim, louvor em alta voz, hoje, hoje. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Vamos fazer mais uma oração, pedindo a Deus a bênção sobre a nossa vida e também sobre o Reverendo Clóvis, que vai trazer uma mensagem da parte de Deus para nós na manhã de hoje. Querido Deus, nós te agradecemos mais uma vez por mais uma oportunidade que temos de parar para refletir na Tua Palavra e também, ó Deus, de parar para transmitir a Tua Palavra a outros, aonde muitas pessoas nesse momento estão precisando de uma palavra vinda do trono da graça, para que alcance os corações das pessoas e contemple as suas necessidades. Fala o Senhor ao nosso coração, ao coração de todos aqueles que nos assistem nesse momento e daqueles, ó Deus, que vão assistir também a gravação. Esteja usando o Teu servo, Reverendo Clóvis, para que ele seja instrumento do Senhor na manhã de hoje. Assim oramos-te em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus continue conosco. Todas as manhãs de domingo aqui na nossa escola bíblica dominical, a gente sempre começa com essa saudação, quando eu vou fazer uso da palavra, mas com um público bem maior, não é? Hoje nós não temos público aqui na igreja, mas temos via Instagram e também pelo Facebook da igreja. Estava olhando há pouco aqui, antes de vir aqui para frente, nós ainda temos uma participação, números de acesso, está bem pequeno ainda para o que pode chegar. Então aproveite aí, vai compartilhando, mostrando, orientando alguém para que todos possam ter acesso à mensagem que nós vamos transmitir nesse momento. Peço aos irmãos que se concentrem, que orem, que estejam atentos para esse momento que vamos transmitir a palavra de Deus. Mas antes de diretamente fazer a leitura da palavra de Deus, falar da importância da gente refletir sobre o momento que nós estamos vivendo e como igreja de Cristo aqui em João Dourado, e assim cada uma onde está plantada, fazendo a sua parte, cuidando de cumprir as orientações técnicas profissionais com relação ao isolamento, a tomar todo o cuidado, fazer a sua parte para não permitir que esse vírus se propague, que chegue à nossa casa, à nossa família, especialmente aos idosos. Então, todas aquelas orientações que a gente está ouvindo todos os dias e todas as horas, vamos colocar, dar a nossa devida atenção. Não vamos brincar com este momento, nem com este vírus, mas levando a sério como quem está realmente numa batalha, numa guerra, tem um inimigo em comum e todos nós temos que unir a nossa força para triunfar sobre este inimigo. E uma das formas mais eficazes, segundo o que está sendo orientado pelo Ministério de Saúde e todas as secretarias de saúde do nosso país e no mundo, é matar o vírus pelo isolamento. Então, se é isso que a gente tem que fazer, a gente vai fazer buscando cumprir uma orientação que visa o bem de todos, a preservação de vida, a impedir que haja uma aglomeração, que haja uma cheia nos hospitais e que venha impedir que as pessoas tenham acesso ao atendimento que precisam. Então, com todo zelo, com todo amor,
e com muita oração e compaixão e solidariedade devemos viver e experimentar, passar por esse momento. Eu quero convidar os irmãos para a leitura da palavra de Deus no livro do profeta Joel. Livro do profeta Joel, a profecia do profeta Joel no capítulo 1, mas o que nós vamos falar, na verdade, está dentro do contexto de todo o capítulo, ou de todo o livro de Joel. É um profeta menor. Você que está em casa, abra a sua Bíblia. Vamos estudar a palavra de Deus, acompanhar as leituras, se aquietar, para que esse seja um momento abençoado por Deus. Vamos orar mais uma vez antes da leitura da palavra. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Nos entregamos diante da Tua santidade, da Tua majestade, do Teu poder, para pedir o socorro do Senhor, Criador do céu e da terra. Para pedir ao Senhor que abençoe a todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando através das redes sociais. Que o Senhor fale a cada coração, mas para pedir também que o Senhor abençoe a igreja do Senhor na face da terra, em todas as nações da terra, que o Senhor esteja presente, abençoando, edificando, fortalecendo a tua igreja, fortalecendo a fé do teu povo em Ti, a confiança cada dia maior no poder do Senhor para vencer as adversidades. Nós não nos cansamos de pedir ao Senhor a intervenção através das autoridades na vida dos homens públicos, de todos aqueles que estão investidos de autoridade no nosso país e em todas as nações, para que este seja um tempo de unidade, de propósito, de luta em comum, de solidariedade, ó Deus, envolvendo as nações, de apoio mútuo nas necessidades, que o Senhor também intervenha com a sabedoria do alto, dando sabedoria aos cientistas e todos aqueles que estão investindo todos os esforços, trabalhando de dia e de noite para encontrar uma vacina contra esta doença, mas também para encontrar um medicamento que possa curar aqueles que estão atingidos por este vírus. Senhor, Tu és poderoso para fazer muito mais do que aquilo que nós estamos Te pedindo. Nós cremos nos Teus propósitos em toda e qualquer situação. Então, neste mundo, neste momento que o mundo está vivendo, o momento de crise que está vivendo, nós cremos no Senhor, cremos na força do Teu poder, na Tua voz poderosa para intervir diante das adversidades que o mundo enfrenta e para acalmar e trazer a Tua bênção, a Tua paz. Nós entregamos ao Senhor e pedimos que o Senhor nos abençoe nesse momento de culto, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, Joel, capítulo de número 1, é o texto que nós vamos ler nesta manhã. Palavra do Senhor, que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós, velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isto em vossos dias? Ou por dias dos vossos pais? Narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o gafanhoto migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Ébrios, despertai-vos e chorai, uivai, todos os que bebeis vinhos, por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável. Os seus dentes são dentes de leão,
e ele tem os queixais de uma leoa. Fez da minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca, que lançou por terra, os seus sarmentos se fizeram brancos. Lamenta com a virgem que pelo marido de sua mocidade está cingida de pano de saco. Cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes ministros do Senhor estão enlutados. O campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído e a vide se secou, as olivas se murcharam. Envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhateiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Cingi-vos de pano de saco e lamentai, sacerdotes. Uivai, ministros do altar, vinde, ministros de meu Deus, passai a noite vestidos de pano de saco, porque da casa de vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores desta terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e vem como assolação do Todo-Poderoso. Acaso não está destruído o mantimento de diante dos vossos olhos? E da casa do nosso Deus a alegria e o regozijo? A semente mirrou debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se perdeu o cereal. Como geme o gado! As manadas de bois estão sobremodo inquietas, porque não têm pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam suspirantes por ti, porque os rios se secaram e o fogo devorou os pastos do deserto. Tocai a trombeta em Sião e dá voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo, dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão. Como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, o qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. À frente dele vai fogo devorador, atrás chama que abrasa, diante dele a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele um deserto assolado, nada lhe escapa. Deus abençoe as nossas vidas com a sua palavra nesse momento, irmãos. O texto começa dizendo palavra de Deus, que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. O profeta Joel, que viveu toda esta situação de angústia, de desespero, com a crise causada pela seca e pelos gafanhotos. Lá por volta dos anos 870 até os anos 840 antes de Cristo, segundo os comentaristas bíblicos, logo após o reinado do rei Josafá. A sua mensagem, como nós vimos aqui em parte dessa leitura, né, dos capítulos, nós lemos até o capítulo 2, mas se lêssemos todos os 3 capítulos, nós veríamos que o propósito do profeta é conclamar o povo ao arrependimento, conclamar o povo à conversão, ao jejum, se voltando para Deus diante dos sinais do dia do Senhor, retratado, no caso aqui, pela praga dos gafanhotos. Então este é o propósito. O profeta recebe a palavra de Deus para falar ao povo num momento crítico,
quando estava sendo assolado por uma praga terrível, e o profeta então pega essa realidade social, econômica, política, também religiosa, para dizer ao povo que este era um tempo oportuno de parar para refletir a realidade do grande dia, quando o Senhor Deus vai vir para julgar o mundo. Por isso que ele está falando aqui dos gafanhotos, desta praga, como um sinal para a nação entender que o dia do Senhor está próximo. E aqui, preste bem atenção, meus queridos, porque eu quero, dentro desta mensagem, falar sobre a crise do coronavírus e a crise dos gafanhotos. O que nós podemos enxergar, embora uma distância de mais de 2.500 anos entre nós e eles, o que nós podemos enxergar em comum? Quais são os princípios que nós podemos aprender com o profeta Joel para aplicarmos no momento que nós estamos enfrentando aqui no Brasil e no mundo nestes dias? Joel introduz o que estava acontecendo naqueles dias como algo terrível e singular na história da humanidade. Até aqueles dias, Joel diz que os idosos, os anciãos, deveriam ficar muito atentos, com serenidade, refletindo, analisando, fazendo a leitura correta daquele momento, para que eles pudessem narrar aos seus filhos e os filhos deles aos seus filhos, para que as novas gerações ouvissem falar do que aconteceu, que nunca teve um precedente na história humana para se comparar até aquele momento da história de Israel. É isso que ele está dizendo: ouvi isto, ó velhos, vós velhos, e escutai, todos os habitantes da terra. Aconteceu isso em vossos dias? Talvez seja essa uma das similaridades, porque nós estamos ouvindo e estamos falando. Nunca se viu isso no mundo. Nunca ouvimos falar de uma situação como esta que nós estamos enfrentando neste exato momento. Aqui eles estão perguntando sobre isso. Aconteceu isso em vossos dias ou nos dias dos vossos pais? Então ele diz: narrai isso aos vossos filhos, e os vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Ou seja, o que estava acontecendo ali era para ser contado de geração em geração. O que significa dizer que o Joel não estava falando de uma volta iminente do Senhor à terra, mas que estava num futuro, e o que Deus disse que iria acontecer, haveria de acontecer no tempo determinado pelo próprio Deus para acontecer. E então, meus irmãos, no versículo de número 4, o profeta dá uma descrição do que estava acontecendo. Uma terrível praga de gafanhotos devastando tudo. Ele diz: o que deixou o gafanhoto cortador comeu o migrador, o que deixou o migrador comeu o devorador, o que deixou o devorador comeu o destruidor. Ou seja, os gafanhotos, estes insetos terríveis, eles causavam uma destruição que não ficava nada para trás. E aqui Joel, inclusive, o profeta, fala de 4 tipos de gafanhotos, ou como alguns comentam, dizendo talvez 4 momentos diferentes desta espécie, ou destas espécies de gafanhotos. Mas ele diz que tinha um cortador, um migrador, um devorador, um destruidor. E depois de uma sucessiva invasão desses insetos, o fato é que não ficava nada para trás. Importante abrir um parênteses aqui, para dizer que esses gafanhotos aqui não tem nada a ver com demônios, não tem nada a ver com o devorador, não é, atingindo as finanças das pessoas, como se aqui estivesse falando de algum tipo de ataque demoníaco sobre a sociedade. O texto está falando de uma realidade que a nação de Israel estava enfrentando naquele momento. Quais as consequências desta praga de gafanhotos para Israel? O que a gente vai ler aqui, e o que a gente já leu, é exatamente para mostrar que com a praga dos gafanhotos houve uma destruição total. Quem conhece a história de Israel sabe que a base da agricultura de Israel, a base da economia de Israel era a agricultura. E de repente
tudo foi consumido pelo gafanhoto. Então, aquilo que o povo tinha como base para sustento, para sobrevivência, tudo foi destruído. Imagine a situação, o campo assolado, o versículo 10 e o versículo 11 fala exatamente sobre isso. A lavoura totalmente destruída, o país ficou sem frutas, o país ficou sem trigo, o país ficou sem o vinho, o país ficou sem nenhuma base de sustentação para a alimentação do povo, além da praga dos gafanhotos, a seca. O texto narra que a semente mirrou debaixo dos seus torrões, que os celeiros foram assolados. O texto narra que os armazéns foram derribados, porque se perdeu o cereal. Ainda faz essa narrativa tão melancólica, tão triste. Para quem cria gado, ovelha, o que for, sabe o que significa ver o gado gemendo de um lado para outro, sem ter comida. As manadas de bois, sobremodo inquietas, porque não tem pasto. Os rebanhos de ovelhas estão perecendo, então era morte mesmo. E eles estavam clamando ao Senhor, diz assim: o fogo consumiu os pastos nos desertos, a chama abrasou todas as árvores do campo, também todos os animais do campo bramam suspirantes por ti, porque os rios se secaram e o fogo devorou os pastos do deserto. Destruição total é o que o texto está falando aqui. Todas as fontes de renda, os produtores envergonhados, os armazéns fechados, abandonados, abalo completa da economia do país. E aí o que é que o povo vivia? Uma situação de luto, de tristeza, de melancolia, de completa desesperança, por conta da crise que se abateu sobre a nação de Israel naqueles dias. O povo começou a passar fome. Isso atingiu também a própria a religiosidade da nação, porque se a gente olhar aqui o versículo de número 9 do capítulo 1, a gente vai ver que cortada, diz assim: cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação, os sacerdotes ministros do Senhor estão enlutados. O versículo 16 também desse capítulo diz assim: acaso não está destruído o mantimento diante dos vossos olhos, e da casa do Senhor nosso Deus a alegria e o regozijo? Então, não havia mais como sustentar os ministros de Deus que trabalhavam no templo. Por isso que há uma calamidade também concernente à religião. A gente está vivendo um momento, mais uma similaridade, um momento não tão grave como Judá estava enfrentando na economia do país, e esperamos que não venha sobre nós tamanha assolação. Mas o que a gente vê aqui é que os templos daqueles dias também foram fechados, porque não tinha como manter a casa de Deus, não tinha comida, não tinha os cereais. Naquele tempo as ofertas eram de tudo que o povo produzia, então não tinha como levar para a casa de Deus o mantimento para o sustento dos sacerdotes e dos ministros do Senhor. Esse é um momento muito difícil para a vida da igreja, porque nós, como crentes, os verdadeiros crentes comprometidos com o reino de Deus, com a obra missionária, com o pastoreio do rebanho de Deus, com certeza é um momento de muita reflexão, porque nós não devemos deixar de contribuir com a obra de Deus por causa dos inimigos da igreja. Você sabe que a igreja não tem só o coronavírus como inimigo, há muitos inimigos, inclusive o próprio Satanás. E nesta hora, inclusive, se levantam os inimigos da igreja com o dedo acusador, falando, por exemplo: agora vamos ver se a igreja vai pegar o dízimo para dar comida aos pobres. Outros estão acusando: a igreja quer se abrir por causa dos dízimos, porque está de olho nos dízimos das pessoas. Meus irmãos, nós não devemos olhar para nada disso. Todas essas acusações que vêm daqueles que não temem a Deus não devem tirar de nós a nossa responsabilidade com o sustento da obra de Deus. E é uma acusação mentirosa, porque quem disse que a igreja não ajuda os pobres? Talvez a lição desse momento é para que nós reflitamos mais e tenhamos mais necessidade ou mais sensibilidade com o momento que nós estamos vivendo, que de fato nós temos que ajudar
ou que nos ajudar mutuamente, e os da igreja e os de fora da igreja. Mas essa foi uma realidade, os templos fechados, acabou a alegria da casa de Deus, o povo não podia congregar, não podia orar juntos, não tinha mais condição de fazer as grandes celebrações. Nós estamos vivendo também esta realidade, morte nos campos, os animais gemendo, morte nas casas, tudo era desolação, meus irmãos, e numa situação tão triste que o texto diz aqui que o clamor não era só dos homens, não era só, olha só, o texto chega a falar numa linguagem que não era só os filhos de Deus, o povo de Deus que tinha que clamar, até os animais do campo estavam clamando a Deus. Esse é o momento para a gente entender que até a natureza está clamando por uma intervenção de Deus. Será que os homens vão entender esta mensagem, a necessidade de que todos nos humilhemos diante do Deus soberano para que Ele tenha misericórdia de nós? Esta é uma reflexão. Entra então, meus irmãos, o segundo aspecto desta profecia, que é o tema central no livro de Joel, o dia do Senhor. Ele não apenas fala da praga dos gafanhotos, da crise econômica, social, política, das angústias da religião e todas as estruturas sociais abaladas por causa desta crise, da seca e da praga dos gafanhotos, mas você vai vendo que o profeta está preocupado em tirar lições deste momento para falar de um dia mais terrível do que o dia das pragas dos gafanhotos e também da praga do coronavírus. É o dia do Senhor. Ah, que dia! Olha aí o versículo de número 16. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e vem como assolação do Todo-Poderoso. O capítulo 2 ele começa dizendo: tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo, dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão, como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, quais desde o tempo antigo nunca houve, que depois deles não haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. À frente dele vai um fogo devorador, atrás dele uma chama que abrasa, diante dele a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele um deserto assolado, nada lhe escapa. Se a gente fizer uma ligação desse texto com a segunda carta do apóstolo Pedro, aquela carta, esse texto que eu poderia até fazer uma leitura nesse momento, os irmãos não precisam ler, mas a carta de 2 Pedro também é uma advertência para nós, porque 2 Pedro, ele está falando exatamente sobre este momento, e ele diz assim: há todavia uma coisa, amados, que não devemos esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Olha só o que diz a palavra: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. A mesma mensagem de Joel, conclamando o povo ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, a mesma mensagem, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Joel fala de fogo devorador. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Agora que vem a trombeta, tocando como nos dias de Joel. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra,
nos quais habita a justiça. Meus queridos irmãos e amigos, esse texto está nos introduzindo a uma realidade central nesta profecia. Tudo que estava acontecendo naquela praga dos gafanhotos era uma representação simbólica dos acontecimentos estarrecedores no dia da vinda do Senhor. O texto está afirmando, por profecia, que o juízo de Deus virá sobre as nações, e aquele dia que o Senhor virá sobre a terra será um dia de angústia, de sofrimento, não será um dia de alegria para muita gente. Preste bem atenção aqui, você que está me ouvindo, em nome de Jesus, não perca esta palavra de Deus falando para você nesta manhã. A gente pensa no dia do Senhor, geralmente como um dia de vitória, como um dia de triunfo, e será um dia de triunfo, como um dia de alegria, quando nós vamos nos encontrar com o Senhor. Isso não pode ser negado, mas também, meus irmãos, amigos, você que nos ouve, nos assiste, não podemos negar o fato do juízo de Deus sobre a humanidade, quando o Senhor diz que haverá um dia que o Senhor vai julgar vivos e mortos. E aqui está falando sobre esta realidade, quando o profeta diz que o Senhor virá, o juízo de Deus se dará, o Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível, quem o poderá suportar? Presta atenção aqui no que eu estou falando contigo nesse momento. Sabe o que acontece? É muito difícil para os mensageiros de Deus num momento como esse, porque as pessoas acham que num momento como esse, se a gente falar de juízo, se a gente falar de julgamento, se a gente falar de cumprimento das profecias, se a gente falar que Jesus está voltando, que nós devemos estar preparados, porque o juízo de Deus está acontecendo sobre a terra, a gente pode ser taxado de insensível, que é uma mensagem inoportuna, de triunfalismo, de falta de amor ao próximo e coisas mais. Mas a palavra de Deus é a verdade, e a verdade de Deus não pode ser negada. Daqui a pouco você vai ouvir falar nesta mensagem, antes da gente encerrar, sobre as misericórdias do Senhor. Mas esse texto está dizendo que a gente tem que se preparar. Haverá um dia de juízo, sim, e o dia de juízo vai ser mais terrível do que os dias que o mundo está vivendo. E o Senhor está nos alertando sobre isso. Diante da calamidade que assolava a nação de Israel, o que é que o povo deveria fazer? Aí vem a pergunta, o que é que nós devemos fazer? Está aqui a palavra. Já mandou tocar a trombeta, fazer as advertências, como nesta palavra nós estamos trazendo essa advertência sobre o dia do Senhor, mas também a palavra de Deus naquele momento diz assim, o texto diz, em Joel 2, você pode acompanhar versículo 12, ainda assim, apesar de tudo que estava acontecendo, apesar de toda a calamidade que assolava não só as pessoas, mas a própria natureza, ainda assim, agora mesmo, eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Não podemos desprezar o tempo da graça, o tempo do convite, vinde a mim. Todos vós que tendes sedes, vinde às águas, vinde e comprai e bebei, sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Tempo de reflexão, tempo de conversão ao Senhor. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, é o Senhor quem diz para a nação, disse para a nação de Judá e diz para as nações da terra, convertei-vos a mim. Isso começa com o povo de Deus, é verdade. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Trocai a trombeta em Sião,
promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Sai o noivo da sua recâmara, a noiva dos seus aposentos. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar. Orem, poupa o teu povo, ó Senhor. E não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações não façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre as nações: onde está o seu Deus? Entenderam a mensagem, meus irmãos? O texto está dizendo, em nome do Senhor, que chega de religiosidade, chega de faz de conta, chega de achar que está tudo bom, chega de achar que fazendo boas obras, que praticando boas ações, chega de achar que frequentando um templo religioso, chega de achar que sendo um cristão dentro da cultura secular brasileira, onde 99% dos brasileiros dizem que acreditam em Deus, mas será que acredita mesmo em Deus? O profeta está dizendo: esse é tempo de conversão, de volta sincera, não de aparência, não de religiosidade hipócrita, mas de conversão sincera diante de Deus. O texto diz, seguindo um princípio da palavra, que aqueles que se humilham, que o Senhor vai exaltar, que o Senhor vai exercer misericórdia. E se a gente ler a partir do versículo de número 18 até o versículo de número 27, eu não vou ler agora, você pode ler na sua casa aí, pode parar e ler depois, mas você vai ver exatamente a manifestação da misericórdia de Deus, restaurando, trazendo um tempo de restituição, trazendo um tempo de cura. A lavoura vai ser restaurada, a economia vai ser restaurada, a normalidade da vida vai voltar. Mas primeiro o povo gemeu, clamou, buscou o Senhor, se converteu ao Senhor. Ele diz: quem sabe se o Senhor não vai se arrepender, trazer diante de si uma bênção. E depois no versículo de número 18 vai mostrar a compaixão de Deus, a compaixão de Deus sobre o seu povo. Se houvesse tempo, poderia fazer a leitura de tudo que está aqui, porque esta leitura é maravilhosa. Eu lhe aconselho a fazer a leitura de todo o capítulo 2 e de todo o capítulo 3 de Joel. Mas eu quero partir para um momento para a gente concluir a nossa reflexão desta manhã. Eu falei no início sobre a crise de gafanhotos e a crise do coronavírus. Historicamente nós estamos separados há quase 3.000 anos, mas a nossa crise também é sem precedentes na história da humanidade. É claro que quando a gente compara com as guerras, ainda mais quando a gente está ouvindo a vida como prioridade, não dá para comparar, porque as guerras, só a primeira guerra, quase, ou algumas estatísticas, de 30 milhões de pessoas, a segunda guerra de 50 a 70 milhões de pessoas morreram por causa destas guerras. Então, quase 100 milhões de pessoas nas duas guerras. O que acontece? Neste momento de guerra contra esse coronavírus, em nome de Jesus, pela misericórdia de Deus, não acontecerá um número tão terrível de mortes. Que Deus tenha misericórdia para que nem por perto passe a calamidade com relação à preservação de vidas nesses dias, que Deus entre com misericórdia. Então, o que eu quero dizer é com relação às questões de ordem econômica. A situação econômica do mundo talvez foi mais afetada do que no período das guerras. E assim como na crise dos gafanhotos, a crise do coronavírus fez o mundo parar. É o que a gente está vendo. As cidades estão literalmente desertas. A economia em decadência. Eu recebi um áudio dentro do grupo de pastores de um pastor lá que trabalha lá na Espanha. E ele estava trazendo uma mensagem falando para nós da realidade que nós podemos enfrentar, o que eles já estão enfrentando lá. E ele dizia que a gente não pode brincar com esse momento, porque é um momento de angústia, é um momento de desespero. Pastores não podem pastorear o seu rebanho de perto.
As famílias não podem se despedir dos seus mortos. E ele dizia que começou na Espanha, por exemplo, ele falando de que aumentou nesses últimos dias de forma assustadora o número de suicídios. O número de pessoas deprimidas na Espanha, o número de suicídio já é assustador, segundo o pastor estava falando, que isso é notório, que isso já aumentou nesses últimos momentos. Então é uma crise que a gente tem que parar, que a gente tem que refletir, que a gente tem que buscar a Deus. Mas esta crise também, meus irmãos, nos chama a refletirmos sobre o grande e terrível dia do Senhor. Nós temos que tocar a trombeta neste momento e avisar a todos que o dia do Senhor se aproxima e que este dia vai ser um dia de alegria para aqueles que estiverem em Cristo. Mas aqueles que estiverem debaixo da ira de Deus e do Cordeiro, será um dia de profunda angústia, de sofrimento muito maior do que os sofrimentos dos dias que nós estamos vivendo. Esta crise, meus irmãos e amigos, não só nos coloca dentro de casa no isolamento social, e devemos praticar isso, mas deve colocar-nos também de joelhos dentro dos nossos quartos. Olha o que o texto diz sobre a oração, sobre gemer, sobre chorar, lamentar, sobre rasgar o coração diante de Deus. E eu digo uma coisa para cada um de nós refletirmos: se este momento que o mundo está passando não nos mover a dobrarmos os nossos joelhos e orarmos mais intensamente, com muito maior quebrantamento, se esse momento que nós estamos vivendo no mundo não encher os nossos olhos de lágrimas diante de Deus, clamando por uma intervenção misericordiosa do Senhor, o que mais poderá acontecer na face da terra para fazer o povo de Deus se dobrar diante dos seus pés, diante da sua autoridade, da autoridade da sua palavra? Então esse é o momento de profundo quebrantamento. A igreja do Senhor tem que se dobrar de joelhos, não apenas dentro de casa, mas diante de Deus, na presença de Deus, em secreto com Deus, clamando a Deus por uma intervenção sobre as nações. Esta crise deve nos levar a isso, meus queridos irmãos. Por fim, diante da crise, devemos alimentar a esperança de um avivamento da Igreja de Cristo no Brasil e no mundo. Os templos estão fechados, mas os céus estão abertos. Os templos estão fechados, mas a igreja, corpo vivo de Jesus Cristo, está viva por toda parte do universo. Os templos estão fechados, mas o Senhor está dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Então, meus queridos irmãos, nada impedirá o cumprimento da palavra de Deus, nada impedirá o cumprimento das profecias. É como aqui em Joel está dizendo, depois que ele fala da misericórdia de Deus, trazendo restituição e restauração para o povo, ele fala de um futuro de derramamento do Espírito. Isto historicamente já aconteceu, e nesse derramamento do Espírito coisas extraordinárias seriam vistas e aconteceriam. Haveria um mover de Deus atingindo as famílias e as nações. E eu quero deixar uma palavra quando o texto diz assim: vossos filhos profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões. Muitos jovens talvez estão nesse momento vivendo um momento de depressão. O curso foi interrompido, os sonhos frustrados temporariamente, a crise aumentando, e muitos estão pensando: será que o meu sonho será realizado? A palavra está dizendo, a palavra de Deus está nos ensinando que em qualquer que for a circunstância, a gente não pode perder a visão, a gente não pode perder a fé,
a gente não pode perder o propósito para o qual nós existimos. Vamos continuar sonhando com dias melhores, vamos continuar sonhando com realizações também nas nossas vidas pessoais, na nossa vida profissional, por que não? Mas também eu quero dar uma palavra para os idosos em nome de Jesus. Parece que houve com esse vírus um decreto de morte para os idosos. Todos que estão a partir de 60 anos para frente estão vivendo esta angústia. Parece que há um decreto de morte. Eu quero dizer para você que tem 60 anos ou mais, Deus não decretou o seu fim. Você tem que se cuidar, sim, mas o texto está dizendo aqui, no meio da crise, que o Senhor traria tempo quando os velhos sonharão. Você não se tornou inútil, não se tornou apenas uma estatística por causa do coronavírus. Você é homem de Deus, mulher de Deus, independente da sua idade. Levante a sua cabeça, confie em Deus, seja um instrumento nas mãos de Deus. Continue sonhando com a obra de Deus, continue tendo visões amplas, continue falando às novas gerações da obra de Deus, independente das circunstâncias. Não acredite que há um decreto para o fim da terceira idade ou das pessoas acima de 60 anos. É um momento de cuidado, de amor e de preservação e até de autopreservação. Mas você não pode perder a visão de Deus e declarar o seu sepultamento antes do tempo determinado por Deus. A obra do Espírito faz tudo isso. E depois eu vou terminar por causa do nosso tempo. Mas aqui termina falando da eternidade da igreja com Cristo. Se você ler até o final, o que vai acontecer é a eternidade. Nós vamos para a eternidade. Esse mundo, essa realidade do mundo, o sofrimento, tudo isso vai ficar para trás. Como diz o apóstolo Pedro, nós que vivemos de acordo com as promessas do Senhor, nós esperamos o quê? Um novo céu, uma nova terra, onde habita a justiça. Não pense que neste mundo, nesta realidade de pecado, todos nós vamos viver agora, por causa dessa crise, uma justiça social, universal, e todos vão se igualar. Não, o mundo é um mundo de pecado, de pecadores, de homens arrogantes, de homens orgulhosos. Quando passar essa crise, muitos terão a mesma postura de orgulho, de arrogância, de prepotência, de ataques contra Deus, contra a igreja de Deus, contra as instituições que Deus estabeleceu. Esta é uma realidade do mundo. Mas a oportunidade a gente não pode perder, meus irmãos. Enquanto Cristo não vem, no meio dessa tempestade toda, se tem uma coisa que você precisa colocar em ordem, é colocar em ordem a tua vida com Deus. Não fique pensando, mas que nada, toda vez que acontece uma crise no mundo, as pessoas dizem que Jesus está voltando, isso é oportunismo e tal, isso não vai acontecer. Não pense como pensa o mundo secularizado, que é contra Deus, que é hostil às verdades de Deus. Pense como uma oportunidade de Deus. Se ainda não aconteceu, a palavra diz, Deus está esperando o tempo do teu arrependimento. Então ponha em ordem a tua vida com Deus. Não fique focado apenas no problema do coronavírus e da crise que o mundo está enfrentando, e da crise econômica que virá, e das calamidades que podem se abater sobre a nossa nação e as nações da terra por causa de tudo parado no mundo. Mas pense que, independente do tempo e do modo, há um Deus ocupando o trono do universo, e esse Deus diz que a sua palavra ainda não se cumpriu em plenitude com relação à vinda do Senhor Jesus, porque há um tempo ainda de arrependimento para as nações da terra. Há um tempo ainda de oportunidade para aquele que se desviou do caminho do Senhor. Há um tempo ainda de arrependimento para aquele que está vivendo no pecado. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Feche os teus olhos. Eu quero terminar com uma oração. Você mesmo podia fazer a sua oração. Talvez muitos não tiveram tempo de parar dentro de casa, dos nossos irmãos da igreja, aqui da igreja mãe,
porque não entenderam ainda que agora é tempo de ficar aos pés do Senhor. Tem muita gente ainda se movimentando demais. Tem muita gente ainda insensível. Tem muita gente ainda achando que pode sobreviver à crise sem Jesus. Tem muita gente esperando passar a crise para fazer a festa e celebrar a carne e os prazeres transitórios do pecado. Mas é tempo de arrependimento. Se Deus está falando com você neste momento, ou que você está assistindo ao vivo, ou que você vai assistir depois, se Deus está falando contigo hoje, não endureça o coração. É o que a palavra diz. O Espírito está falando à igreja. O Espírito de Deus está falando da necessidade de abandonar o pecado, porque é obra dele convencer o mundo. E esse é o momento que o Espírito Santo de Deus está falando ao mundo sobre a necessidade de se convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, meu irmão, minha irmã, viva em santidade, vivendo e apressando, esperando e apressando a vinda do Senhor. Mas aquele que ainda não se arrependeu, corra hoje mesmo. Assim diz o Senhor, agora, se arrependa, se converta, mude de vida, renda-se a Cristo. Porque essa é a palavra de Deus, neste momento de crise que nós estamos vivendo. Ele está consolando as nações, mas Ele está chamando também as nações ao arrependimento. Mas não importa as nações, começa com você, se arrependendo e se rendendo a Cristo. Vamos orar. Senhor Deus, Tu sondas e conheces os nossos corações. Sabe até onde esta mensagem pôde chegar nesta manhã. Mas eu te peço, Senhor Deus, olha para nós. Há tantos exemplos, tantas lições da história, quando Deus trouxe um tempo de juízo, um tempo de calamidades, de flagelos, para levar o mundo a parar e reconhecer que Ele é o único Deus e o único Salvador. Ó Senhor Deus, nós não queremos a calamidade para nos vangloriarmos de cumprimento das profecias. Nós não queremos a calamidade para uma mensagem triunfalista ou um oportunismo apocalíptico de querer dizer que tudo que está acontecendo é porque Deus está trazendo flagelos. Não, Senhor, nós estamos também com temor e tremor diante de Ti, refletindo a Tua palavra e entendendo que o Senhor tem propósitos nos acontecimentos da história para fazer glorificar o Teu nome e para que as nações da terra reconheçam que o Senhor governa, que o Senhor é poderoso, mas que o Senhor também é misericordioso, assaz benigno, que o Senhor pode mudar a situação do país, que é uma situação de calamidade, de tristeza, de angústia. O Senhor pode invadir, oh meu Deus, a Europa tão vaidosa, tão prepotente, que durante tantos anos criou uma redoma com as nações tão fortes e poderosas, criou um mercado comum europeu, como se pudesse se isolar do mundo e as suas economias darem sustentação para sobreviverem sem as demais nações ou sem aqueles que não têm a mesma condição social que eles possuem. Oh Deus, o Senhor está ensinando, através desse momento, que nós somos pecadores, que a humanidade toda está debaixo da estrutura do pecado que corrompe, que destrói, que todos nós estamos sujeitos às calamidades, independente do dinheiro, independente do continente. O Senhor está falando com europeus, com asiáticos, o Senhor está falando com os americanos, o Senhor está falando também com os africanos. Todos os continentes estão rendidos diante da Tua majestade, reconhecendo que precisa do Senhor.
Oh Deus, atende os clamores em favor da Itália, em favor da Espanha, em favor dos Estados Unidos, em favor do Irã, em favor, meu Deus, de tantas nações, em favor do Brasil. Mas nós clamamos ao Senhor, glorifica o teu nome. E é um pedido tão somente para afirmar o que a tua palavra já diz, que o teu nome é glorificado, exaltado entre as nações da terra. Senhor, mas eu quero te pedir também, por quantos estão assistindo e vão assistir essa mensagem, que o Senhor toque no coração dos jovens, sobre a necessidade de arrependimento, sobre a necessidade de se voltar para o Senhor, que o Senhor abençoe os idosos, sobre a necessidade também de estarem preparados para o encontro com o Senhor, mas que o Senhor também os encoraje a continuarem sonhadores, influenciadores, conselheiros desta geração, que eles não se entreguem, que eles não aceitem decretos de morte sobre eles, que o Senhor lhes dê paciência nessa tribulação, que o Senhor dê sabedoria às famílias para cuidarem deles no isolamento, por uma preservação, por uma atitude de prudência, de zelo, mas Senhor Deus, que o Senhor os faça nesse tempo também refletirem sobre suas vidas e a utilidade que eles têm para a sociedade e o quanto o Senhor quer continuar usando a esta geração de idosos, apesar das limitações. Que eles sejam influenciadores no meio de uma geração tão carente de paradigmas, de bons exemplos. Nós vivemos uma decadência de liderança no mundo e nós precisamos de bons exemplos. Que o Senhor abençoe os idosos para que eles continuem nos servindo com o exemplo de amor, de trabalho, de dedicação, de honradez, de solidariedade, de compromisso com a verdade. Ouve, Senhor, a nossa oração. Abençoe a tua igreja aqui em João Dourado e em todo o Brasil. Oramos ao Senhor com ações de graças, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado a todos. Tem algum recado aí, vocês que estavam acompanhando, quem está transmitindo, tem algum recadinho aí, alguém mandou, se quiser falar. Tem gente nos acompanhando aí certamente de outras cidades, né? Quem sabe de outros países. Então, nosso abraço. A nossa escola dominical agora é diferente, né? Está sendo assim. Semana que vem é o dia da celebração da Santa Ceia. Nós nem sabemos ainda como vamos proceder. Durante a semana vamos comunicar aos irmãos. Mas eu sei que esse é um dilema de todas as igrejas no Brasil. Que Deus te abençoe, tá? Muito obrigado por nos acompanhar nesse momento. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abraço a todos.